Olá, queridos leitores de Carta Capital. Hoje a gente tem uma conversa muito especial com o professor e psicanalista Christian Dunker sobre o sentimento do brasileiro, as expectativas para o próximo período. Então, a ideia aqui é tentar entender o que aconteceu nesse primeiro ano de um governo que se pauta na agenda democrática e para onde que a gente vai nesse próximo período. Bom dia, professor Christian. Muito obrigada por atender o nosso convite. Bom dia, Mariana. É um prazer estar com vocês. Vamos para essa conversa sobre o Brasil e outros mundos. Eu queria começar com um tema, com a questão da polarização. Nas eleições de 2022, a gente percebeu que o resultado foi bastante parelho, digamos assim. O presidente Lula foi eleito com uma margem pequena de diferença e essa polarização continua. Tenho conversado com muitos políticos, com pessoas que estão se preparando para as eleições municipais do ano que vem, e a tendência é que essa polarização seja uma marca também das eleições municipais. Eu queria que o senhor nos ajudasse a pensar de que forma o país pode voltar a se reunificar. Quando vai ser o Natal que as pessoas não vão estar discutindo por política, se estapeando por política em família? Qual o caminho para isso? Olha, Mariana, acho que um bom Natal seria um Natal que comporta uma conversa sobre política, sem estapeamentos, né? Sem agressões, sem dissensões, vamos dizer assim, que interrompam a conversa. No fundo, é essa a retomada que a gente espera, que a política possa ser trabalhada, né, de fato, com um conflito na palavra e orientado para transformações do real. Eu entendo, e aqui do meu observatório psicanalítico, vejo que a polarização ela continua, mas aconteceu uma importante modificação. Ela se transformou mais claramente numa endopolarização também. Né? Então, a gente assiste dentro da esquerda, né, divisões internas, às vezes um pouco embrutecidas, né, um pouco assim. As pessoas parecem que perderam um pouco o tato na conversa, estão reaprendendo a colocar posições de diferenças, sem que isso represente uma exclusão. Né? Então, isso acontece na esquerda, isso acontece na direita também. Né? Então é possível que, e os analistas vêm mostrando, uma composição parelha em termos de voto para o próximo pleito eleitoral, mas creio que o cenário é muito mais instável, né? Muito mais sujeito a solapar campanhas e para erguer outras campanhas, dependendo das alianças cruzadas, do que a gente pode imaginar. Né? Diria também que um fato interessante para nós aqui que trabalhamos com saúde mental, foi localizado no nosso sismógrafo, é a preocupação prevalente com saúde. Né? À frente da violência, à frente da segurança, à frente da educação, ou seja, há um resíduo aí, ainda, eu acho que mal tematizado, da Covid em termos do nosso sistema de saúde, seja privado, seja público, e dos efeitos deletérios que isso deixou nas pessoas. Adoecimentos crônicos, adiamentos de cirurgia, uma preocupação muito expressiva. Isso apareceu na pesquisa da Ipsos, isso apareceu na pesquisa da Intel Cactus, né? Uma preocupação muito grande com saúde mental, ainda que isso não se traduza em expectativas, né, de, olha, nós queremos que haja mais investimento aqui ou mais investimento acolá. Parece um Natal que caminha, sim, para um clima de dissensão, né, de distensão, melhor dizendo, em que as pessoas estão interessadas em encontrar um novo patamar de palavra, um novo patamar em que a gramática do conflito se dê. Né? Em relação ao governo Lula, a gente vê uma certa decepção, mas principalmente daqueles que esperavam um governo pirotécnico. Né? Um governo, olha, depois de tudo agora vai, né? Depois de tudo agora será o grande salto para frente, né? Viramos maoístas, né? Esperamos 5 anos em um... E isso é muito mais
um efeito, né, de ilusionamento com a realidade, do que se você olha para a situação de barganha política e de refém, né, em que o Lula se encontra diante do Centrão, diante de Lira e etc. Então, a gente percebe isso nas pessoas, né? Um desejo de aprofundamento na complexidade. Né? Não basta dizer, essa líder não está fazendo o que eu queria. Há uma primeira ponderação de e que condições ele tem para fazer isso. Né? E que condições ele tem para fazer isso em escala global, nos debates globais, na crise da Ucrânia, na crise do Oriente Médio, enfim, na crise ecológica. Então, é um governo que assim está conseguindo colocar aquilo que estava expulso nos governos anteriores, que é divisão e conflito. Né? O próprio Lula, diante e dentro do seu partido, está exposto visivelmente à divisão e conflito. Mas isso não é destrutivo, isso não é necessariamente assim um caminho para alguém vai ser excluído da conversa. Né? Acho que é um novo patamar de recomposição, né, da conversa política. O senhor falou sobre a questão de saúde e é um tema, de fato, que tem preocupado muito os brasileiros, e uma coisa que acho que se destaca nesse último período, que nunca se ouviu falar tanto a expressão saúde mental. As pessoas estão, de fato, preocupadas com sua saúde mental. Foi uma coisa que se aflorou pós-pandemia, né? Não à toa, o Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho depois de 24 anos e incluiu agora o burnout, a ansiedade, a depressão e a Covid quando adquirida no ambiente de trabalho. A gente percebe que as pessoas estão adoecendo com o trabalho, as pessoas estão ganhando menos, passou-se 10 anos e o poder de compra continua igual. Como fazer, que caminhos trilhar para que o ambiente laboral seja mais saudável, mas mais que isso, para que as pessoas não adoeçam pelo trabalho? Tá. Essa parece uma pergunta simples, assim, né, para o momento, mas ela é urgente e necessária mesmo. Né? Acho que a gente pode fatiar um pouco as estratégias, né, levando em conta um resultado dessa última pesquisa sobre fatores de insalubridade para a saúde mental. Né? E o que a gente descobriu ali é que você tem um grande fator para vamos dizer assim, de risco, né, para a saúde mental, que é desemprego. Então, essa antiga separação, que durante 40 anos ela vigorou assim, dominante e hegemônica, entre, olha, os nossos transtornos mentais, eles têm uma determinação genética, eles têm uma determinação química, elas têm que ver com serotonina, dopamina, eles não têm que ver com a nossa forma de vida. Né? E assim a gente se tornou uma civilização, né, leniente com o consumo de substâncias lícitas e ilícitas, com a finalidade de regulação de paisagem mental. Bom, esse estado de coisas ele parece ter assim rompido com a confluência entre Covid, a aparição dos efeitos deletérios de excesso de consumo de tela e a percepção de que, obviamente, certas formas de trabalhar, de consumir, de estar com outro, são insalubres. Né? Veja que isso estava aparentemente negado. Quando a gente diz, olha, depressão, ansiedade e todos os outros transtornos, a gente não vai discutir etiologia. Isso está lá nos manuais, desde 1973 até a última versão, 2013. Isso se mostrou, vamos dizer assim, falso, incompleto. Na verdade, os bons psiquiatras, os bons neurocientistas jamais defenderam essa teoria, mas ela foi se impondo como uma espécie de teoria popular sobre a saúde mental. Né? Bom, agora a gente está num momento de transição. Então, é muito importante olhar para fatores transversais, fatores que assim a gente não deve admitir, porque eles vão corroendo a nossa capacidade de recomposição psíquica, os nossos recursos naturais em saúde mental, que são 4. Né? Racismo, bullying, assédio moral, assédio sexual. Quer dizer, enquanto isso ainda for tolerado nas instituições, nas comunidades, enquanto isso for, vamos dizer assim, transparente, nós vamos ter elementos que concorrem para piora genérica de saúde mental.
Isso não está claro para as pessoas. Às vezes a gente coloca essas pautas, assim como pautas políticas que são, pautas que têm que ver com a sociedade, mas que o nexo com a saúde mental não está claro. Aí você vai ver os dados, né? Quer dizer, depressão entre negros, a gente vai ver os dados de mulheres jovens solteiras que enfrentam, né, discriminação e adversidades de todo tipo, né? Bom, do outro lado, é importante ter atenção para os fatores agudos, né? Aquilo que é contingente, né, na vida das pessoas, mas que desencadeia processos, vamos dizer assim, de formação de novos sintomas. Final de ano é um processo sazonal desse tipo, né? Como o início do inverno no hemisfério norte. Mas nós estamos falando aqui basicamente de fatores ligados à perda, né? Perda de saúde, adoecimento, perda do laço conjugal, separações, perda da relação com a comunidade onde você está, então deportações, refúgios, perda de alguém querido, né, por falecimento, né? Então, a maior parte dos fatores desencadeantes eles têm que ver com perdas e lutos, com perdas e recomposições que a gente tem que fazer na vida, né? O terceiro elemento que compõe, eu acho que uma boa política para enfrentamento dessa nova paisagem em termos de saúde mental é a atenção primária, a atenção básica para aquelas debilidades, aquelas vulnerabilidades que nos acompanham a todos. Então, tem um que tem uma propensão maior, né, para a depressão, outro para a ansiedade, o terceiro para uma paranoia ou uma esquizofrenia, né? Ou seja, há condições que exigem um acompanhamento, um suporte permanente. E essas precisam ser, então, melhor suportadas pelo Estado, pelos planos de saúde, pela própria cultura. Hoje, 16% da saúde mental brasileira é suportada pelos recursos públicos, né? E 21% por recursos privados. Então, isso é uma diferença que a gente tem quando compara com o SUS muito forte. Como conciliar, né, recursos públicos e privados nessa matéria? Me parece um desafio, me parece uma necessidade pela nossa, vamos dizer assim, compleição. Um dado ou uma posição é importante é de que a gente precisa começar a pensar a saúde mental não a partir dos transtornos, não a partir das doenças, não a partir dos déficits, mas daquilo que, de novo, né, vem antes do transtorno, que são os estados crônicos e agudos de sofrimento. Então, mapas de sofrimento, equipes, vamos dizer assim, de cuidado, de atenção, nas escolas, nas empresas, nas comunidades, eu acho que se tornam agora uma demanda para o próximo passo aí nessa matéria. Um outro tema preocupante é a juventude brasileira. Alguns estudos recentes mostram que metade dos jovens das classes C e D não trabalham nem estudam. Não porque eles não queiram, mas porque o mercado de trabalho não está assim tão amigável para o ingresso dos jovens, tampouco existem políticas de permanência e ingresso na universidade, na escola. Então, eu queria entender como é que a gente trabalha para resgatar a autoestima e criar perspectiva nessa juventude. Perfeito, Mariana, essa é a grande tarefa, né? Como reaprender a sonhar, como facultar que as pessoas possam sonhar, né? E aí a gente tem vários acontecimentos somados produzindo esse estado que você está descrevendo, né? O primeiro são, assim, ótimas políticas na área de educação, com um pequeno detalhe, né? Quer dizer, a gente fez inclusão escolar, né, sem mediação alguma. Até hoje não existe legislação específica sobre acompanhamento terapêutico, formação específica para professores, como é que funciona uma sala de aula quando você tem 2, 3 casos de inclusão, né? Quer dizer, barbárie. Você joga todo mundo junto, o que é ótimo, o que é inclusivo, mas você não dá as condições para tratamento dos conflitos que vão aparecer ali. Você não dá as condições de discussão ordenada, inclusive jurídica, de como é que a gente procede. Cotas, mesma coisa. Hoje a gente tem mais negros do que brancos nas universidades federais, o que é ótimo, grande avanço. Quem está falando em bolsa para a permanência, quem falou em mediação para os conflitos que vão acontecer, resultado, você cria, né, ambientes inóspitos. Escola, graduação e pós-graduação.
que cada vez se industrializa mais como um sistema de produção de papers e, portanto, absorve a lógica neoliberal normativa, segregadora, naquilo que é o ponto nascente dos nossos futuros professores. Né? O desejo de ensinar, o desejo de aprender, o desejo de pesquisar. Então, nós estamos matando essas perspectivas, as janelas, né, por falta de interveniência pública e de cuidado privado. As duas coisas. Né? Se a gente for observar a barbárie que foi o aumento de cursos online e a distância, que são ótimos, mas, de novo, usados sem mediação, feitos sem políticas próprias, eles se transformam em espécie de engodo. O que acontece com o aluno que faz uma faculdade privada nesses termos, né? Extorsiva, com baixo nível curricular, no sentido de reduz o número de aulas, áreas inteiras, como literatura, desprezam professores bem formados, porque nós vamos vender o curso mais barato. Isso é uma escroqueria. Isso vem acontecendo há 5, 10 anos, expansão desordenada do sistema sem mediação. Resultado, né? Acresce a isso o problema da industrialização da anomia por desemprego, o problema do ódio, dos discursos extremistas em situação de linguagem digital. Daí você dizer, poxa, por que será que essas pessoas não estão querendo pensar no futuro? Por que elas não estão querendo apostar no que vai vir? Você matou as fontes desejantes, né? Você fechou alternativas, né, para que um grupo expressivo da sociedade conseguisse se entender, e aí eu reputo, a gente precisa reformar o conceito de elite, né, para que pessoas que vêm de classes menos favorecidas se entendam como parte de uma nova elite, responsável, consequente, capaz de mudar a situação e o panorama de desigualdade, de racismo que a gente tem hoje no Brasil. Não. Nós estamos, vamos dizer assim, mantendo uma espécie de conflito antigo para resolver um conflito que é novo, para o qual a gramática antiga não funciona. Tem que haver uma renovação, né, das nossas formas de reconhecimento, das nossas práticas, né, na relação entre educação e trabalho. Ele vai ser um período mais extenso para a gente entrar no mercado de trabalho, né, mas aí precisamos, né, como é que as universidades públicas estão lidando com isso? Como elas estão permitindo, né, que aquele aluno ele vá ingressando mais, vamos dizer assim, lentamente, né, mais amparadamente no universo produtivo. Não temos falado sobre isso. Esse ano o senhor trabalhou no grupo de combate à disseminação de fake news, né? Esse cenário que você acaba de apresentar, as pessoas mal formadas, com baixa expectativa, são um fermento para a disseminação desse conteúdo, esse fenômeno que a gente está vivendo? Sim, e eu diria assim, tem um subfenômeno específico que fala disso quando a gente observa discurso de ódio e segregação, né? Seja de corte religioso, que é algo assim subtematizado, né? Os conflitos religiosos no Brasil, a violência contra as religiões, especialmente de matriz africana, islâmica, judaica, estão crescendo assustadoramente, mas também, né, o corte de raça, o corte de gênero, o corte de orientação sexual, corte de etnia. Né? Quando a gente pega esses diferentes grupos, vamos dizer assim, vulneráveis para o ódio, a gente vai ver que tem um índice, um indicador muito interessante de como o ódio aflora. Né? De como ele aumenta, de como ele vira, por exemplo, ataque a escolas, né? Que é algo inusitado, mas de certa forma compreensível depois de 5 anos de discurso armamentista, né? Dizer, vamos resolver os conflitos pelas armas. Isso é aprendido também. Daí passa-se um tempo e agora nós temos problemas de feminicídio, aumento de suicídio, e as escolas estão com violência. De onde vem isso? Você ensina as pessoas aprendem. Mas o indicador que eu queria mencionar diz respeito ao anonimato. É muito nocivo, é muito ruim, né, para o desenvolvimento de um verdadeiro discurso de ódio, a possibilidade e o sentimento que as pessoas têm de que elas estão falando anonimamente. Seja porque tem um perfil falso, seja porque diz assim, ninguém vai se importar com a minha opinião,
seja porque eu falo coisas erráticas dentro do meu grupo, e meu grupo bate palmas, porque são assim, só divertidas, diferentes e etc. Né? Ou seja, o anonimato não é só uma coisa que a gente deveria assim, coibir com marcos regulatórios, digitais e etc. O anonimato fala da experiência social de pessoas que se sentem ninguém, que se sentem canceladas, que se sentem sem voz, que nunca tiveram voz e de repente agora tem um espaço digital que permite isso. Né? O que acontece? E novamente me parece que temos o mesmo problema a se repetir. Nenhuma mediação. Você dá uma tela, oferece uma rede digital e diz vai em frente, porque aqui a palavra vai ser assim autorregulada. Né? A gente não percebe como essa crença na autorregulação e a mesma crença bizarra de que o mercado vai se autorregular. Então deixa aí as pessoas, as empresas vão se autorregular e vai dar tudo certo no fim. Não vai dar. Não vai dar, porque você, por exemplo, ao estimular, né, ou permitir que o anonimato seja um lugar de fala, vamos dizer assim, com fixo e definido, você autoriza, né, a produção e a reprodução de uma agressividade na forma da violência que vai evoluir para discriminação, segregação e, no final, o pior. Né? Então, você vai dizer, mas quem vai fazer isso? As mesmas empresas que estão mediando ou não mediando a produção desse discurso. Né? Big techs, né, criam discursos, influenciadores irresponsáveis criam discursos, vamos medi-los pelos seus efeitos. Então, vamos lá. Vai precisar ter uma escola, vai precisar ter um centro de apoio, vai precisar, o que são boas práticas em linguagem digital? Vamos aprender. A solução não é expulsar da turma, porque isso é mais violência. Vem aqui, tira a sua máscara de anonimato e vamos conversar. A segurança pública também é um tema que tem preocupado muito a população brasileira. De acordo com a última pesquisa da Datafolha, 79% da população acredita que a violência aumentou e metade das pessoas entrevistadas já foram furtadas ou roubadas. Então, de fato, as pessoas estão experienciando a violência na pele. Qual que é o impacto, professor, dessa sensação de insegurança na vida das pessoas enquanto sociedade mesmo? O que afeta na nossa subjetividade isso? Olha, aí a gente tem que considerar, né, dois vetores. Né? O vetor em que a gente é afetado por isso e vai se sentindo desamparado, vulnerável, à mercê do outro, vai interpretando o espaço público como espaço de risco e de perigo, vai se recolhendo dele, ou seja, vai se interiorizando e vai, vamos dizer assim, se melancolizando do ponto de vista do poder. Né? O segundo vetor é o que vai acontecer para transformar esse estado mental que assim está sendo produzido. Quais são as teorias da transformação que a gente engendra como resposta espontânea, popular, não técnica e não técnica a isso? Né? A gente tem uma primeira resposta reativa que vai dizer assim, eu só posso tratar a violência com mais violência. Ou seja, a gente expõe aquele que já está sendo violentado à reprodução daquilo pelo qual ele está sofrendo. Né? Porque é como se a gente impusesse, né, uma lei geral de violência pela violência. Então, aí você tem os dois lados, né? Um que deprime, melancoliza, e o outro que produz em massa, né, reações de reatividade, indignação. Então você tem toda uma indústria, inclusive jornalística, né, produzindo essas duas coisas. Né? Primeiro te mostram um crime atroz e depois te dizem, olha só a impunidade, o que você vai fazer com isso? Não dizem, mas você responde. Você diz, vamos matar, vamos aprisionar mais ainda, quer dizer, já somos um país de encarcerados, mas a solução é mais encarceramento. Veja só como isso vai se reproduzindo. Né? E aí a gente deixa de pensar, historicamente, a gente precisa de mais história nessa matéria. É inadmissível, por exemplo, que a instrução policial militar seja a mesma da década de 70. Né? É inadmissível que a gente ainda tenha a divisão entre polícia civil e polícia militar.
Né? É inadmissível que a gente já tenha a formação de milícias, né? Empreendidas, às vezes, pelo próprio Estado ou por políticos. Né? Ou seja, isso tudo são efeitos de más respostas, de mau entendimento, de falta de história, por um lado, e de falta de assim horizonte. Quem é que a gente escuta dizendo assim, né? Por onde sai dessa enrascada? Né? Pouco, pouco. Compara com a quantidade de gente dizendo que precisamos de mais violência. Né? Como é que sai dessa enrascada? É a segurança comunitária. Né? É necessário uma integração, né, das forças policiais de segurança com as pessoas. Mas isso só vai acontecer se nossos policiais aprenderem a escutar, aprenderem a falar, aprenderem a usar a palavra antes do cacetete, antes do gás de pimenta. Daí que os momentos de choque eles são decisivos para a gente confirmar ou desmentir essa versão que temos da segurança e do pequeno crime. Né? Do roubo do celular, que a gente vai, vamos dizer assim, criando uma série, né, em que, bom, a impunidade ela progride do mais baixo até o mais alto, que é a corrupção política, etc. Será que essa narrativa ela ajuda a gente a pensar séries transformativas? Eu acho que muito pouco. Né? Porque, no fundo, ela vai entender que a violência é um objeto intrusivo, ela vem de fora, ela não está aqui dentro. Né? Eu não estou cultivando a violência quando eu falo mal do meu vizinho, quando eu meto bronca na internet, quando eu agrido meu adversário político. Não. Violência é lá, quando roubam o celular. Amigo, tem que entender que isso é uma escalada, já foi descrito, funciona assim cientificamente. Né? Então, uma desagressivização é uma política importantíssima. Né? O ex-prefeito de Nova York teve aqui conversando com a gente em São Paulo, o Bill Blasi, né? E ele contou uma experiência muito interessante, que é assim, Nova York, né, os egressos do sistema prisional, aqueles que são moradores de rua, aqueles que estão em uma situação muito grave, né, têm a opção de receberem treinamento, educação, direitos humanos e trabalharem como agentes de segurança. Né? Ou seja, aqueles que conhecem o crime por dentro, aqueles que estão ali, né, no fronte de combate, chamá-los para o nosso lado. Né? Não, isso vai ser associação perigosa. Por quê? Porque até hoje a gente discrimina essas pessoas. Né? A gente acha que elas são subpessoas. A gente acha que elas são ninguém. Né? Voltamos ao problema do anonimato. Né? Só alguns são alguéms que têm habite, que têm direito e deveres, que estão institucionalizados. A maior parte das pessoas no Brasil, é um chute, uma estimativa, não tenho dados sobre isso, mas uma grande parte das pessoas no Brasil estão fora das instituições. Elas estão na região em que o Estado se demitiu. Qual é a política óbvia? Trazê-las para dentro. Trazê-las e mediar isso para que a gente tenha agentes comunitários de segurança nas escolas, nos bairros, nas ruas, né? E veja, né, essa solução ela já está sendo mal feita, né, a brasileira, nos bairros de elite. É segurança privada, guardinha, aquela pessoa que cuida e etc. Por que não pensar junto, né, a inteligência privada com a inteligência pública? Né? Por ordem nisso, fazer controles nisso, etc. E a gente teve o presidente Jair Bolsonaro, que foi um grande entusiasta do uso de armas por civis, e a gente viu explodir o número de armas no Brasil nesses últimos 4 anos. Quando ele assumiu a presidência em 2018, o Brasil tinha 350 mil armas registradas. Quando ele deixa a presidência em 2022, o Brasil tem mais de 1 milhão de armas registradas. Foram vendidos mais de 900 mil munições, é como se fosse 5 tiros por cada brasileiro. E a gente não conseguiu resgatar essas armas que estão na mão de civis nesse último ano. Tudo isso infla esse lugar do que se sentiu ninguém, né? Perfeito. Você tem um discurso, você tem mudanças jurídicas, você tem assim uma liderança propagando essa narrativa. Esse me parece o pior. Né? Dizendo, é assim que a gente resolve a violência. Você está se sentindo vulnerável? É assim que resolve. Compre uma arma, vai lá se defender. Ou seja, privatize sua própria segurança. O resultado está aí. A questão é como é que agora a gente dá um outro passo. Né? Porque que isso foi calamitoso? Foi.
Feminicídio. Você sabe que uma arma em casa é a porta para suicídio. É porta para aquele momento que você toma um álcool, está com a cabeça virada, vai lá e faz uma bobagem. Arma no carro. Qual é a chance de uma hora aparecer um entreveiro tolo, fútil, e você vai ver o perfil de homicídios no Brasil e a quantidade de homicídios fúteis, né, por entreveros locais, ela é comparativamente inadmissível. Né? Ou seja, não é o grande bandido, aquela que vai, faz chacinas, o serial killer. É a morte estúpida, é a morte evitável, é o confronto porque você pisou no meu pé e eu não gosto que pisa no meu pé. Quer dizer, mediação da palavra, onde é que a gente está voltando? Né? Segurança, essa modelo de segurança, né, mais comunitário, sai a arma, entra a palavra. Eles não estão armados, né, mas elas são supostamente, né, sujeitos cuja arma é a cidadania, cuja arma é a palavra, cuja arma é a mediação, cuja arma é a arbitragem. Parece assim idiota repetir um conceito tão simples, né? Professor, e por fim, apesar de tudo isso, os brasileiros ainda se sentem satisfeitos em viver no Brasil. Uma pesquisa da Datafolha também mostra que essa satisfação aumentou. Como é que a gente resgata essa esperança mesmo, ativa essa esperança de viver no Brasil, mesmo nessa sociedade que se sente insegura, adoecida, sem perspectiva de emprego? Olha, eu vou temperar um pouco esse dado, né? De forma humorada, eu vou confrontá-lo com um outro dado que diz o seguinte: numa pesquisa com 73 países, o Brasil ficou em terceiro último lugar quanto à percepção da realidade nacional. Ou seja, nós não entendemos nada do que está acontecendo no Brasil e achamos coisas. E achamos que está pior, que está melhor, que está. O Brasil é muito complicado. Então, o fato de a gente estar mais otimista ou menos otimista, ele não necessariamente se refere a uma boa leitura, né, do que está acontecendo na realidade política, social e demográfica, escolar e assim por diante. Mas, né, então, tentando ler esse ponto de vista com esse tempero, acho que há motivo, sim, ainda que a gente pode duvidar dos fundamentos, né? Mas há motivo, sim. A gente teve um ano de mudanças importantes, né? De mudanças, aprovação da reforma tributária. Você vai dizer, não, mas ela não foi boa, não era aquela que eu queria, etc. Mas esse sentimento de que alguém em algum lugar está fazendo alguma coisa, ele eu garanto que ele garante alguns pontos na nossa percepção de que eu acredito no futuro, eu penso que o futuro vai ser um pouco melhor e etc. Né? Que é o que a gente não tinha no governo anterior, apesar das grandes e pirotécnicas, anúncios, eles começaram a ser cada vez mais tão somente anúncios, né? Áreas inteiras, ciência e tecnologia, educação, ficaram paradas, né? E isso cria uma sensação de que o passado é igual ao presente e o presente será igual ao futuro. Isso atrapalha muito, né? Inclusive a sobrevivência subjetiva. Inclusive a capacidade de sonhar, a perspectivação de futuro, uma série de coisas que são assim autorrealizadoras. Né? Você acredita que vai, isso muda o mercado então melhora um pouco, né? Mas não é tudo que funciona assim, né? É só uma partezinha da realidade, aquela que é composta por ilusões. Perfeito, muito obrigada, professor Danker. Valeu, gente. Abração aí. Bom Natal, Ano Novo.